Começou aqui. Então, bom dia a todos. Hoje damos início à defesa de TCC2, do aluno Guilherme Antônio Deus dará avance. Agradeço a presença dos membros da banca, né, o professor Hazer, lá da Federal do Paraná, e o professor Daniel Sandfeld Lima, que está aqui que é daqui da FGA, também próximo, e ao Guilherme também, por vir apresentar no prazo aí para finalizar o TCC. Guilherme, o nosso sistema de defesa, ele acontece em 3 etapas, né? Então, para situar a plateia, né? Agradeço também a presença da plateia. A primeira fase da sua defesa é a sua apresentação, de 20 minutos. Depois passamos para a arguição da banca e abrimos depois para alguma pergunta ou dúvida da plateia. E, por fim, fazemos a deliberação da banca, tá? Então, são essas 3 etapas que a gente vai passar hoje. Então, nesse primeiro momento, vamos passar para a primeira etapa. Então, Guilherme, você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Está contigo a palavra. Obrigado, professor Bruno. Então, vamos lá. Então, o meu trabalho de TCC, trabalho final, é sobre resolvendo Pipe Mania como planejamento. Então, vou explicar tudo aqui. Então, o que é Pipe Mania, né? Primeiramente, Pipe Mania é um puzzle criado em 1989 pela Assembly Lines. E um jogo, o objetivo dele é bem simples, é conectar pedaço de tubulação em uma grade, criando um caminho com um comprimento mínimo dentro de tempo limitado. Isso o jogo original, né? Então, de forma simples aqui, como é que funciona a jogabilidade de Pac-Mania original? Ele tem as peças aqui na lateral esquerda, em ordem, e essas peças são as peças que eu vou colocar no mapa em ordem, e eu não posso girar elas. Então, eu só tenho que colocar elas do jeito que elas estão, em qualquer lugar do mapa. E aí, como essa primeira peça não encaixa naquela primeira do mapa, que já está aqui, na posição, então eu coloco ela em qualquer posição, depois eu vou encaixando as próximas. Então, essa encaixa, a outra também, e assim por diante. E aí, nesse jogo, eu tenho que chegar ao dist 10, né? A distância 10. Beleza. Então, esse é o jogo original. Existem variações desse jogo. Foram feitas variações, né? E dentre as variações está dentro do jogo do Spider-Man, lançado em 2018 e feito a remasterização. Esse jogo é bem famoso. E ele também tem essa lista de peças na lateral esquerda, mas ele também deixa a possibilidade de girar as peças. Ele também tem já peças pré-selecionadas aqui no caminho, e ele deixa girar as peças. Ele tem coisas a mais. E, além disso, tem um esquema de voltagem, que você tem que chegar uma peça inicial para uma peça final com uma voltagem específica, sendo ela positiva, né? Aí, tipo, você vai somando as voltagens e você alcança aqui o objetivo da fase. E beleza, de maneira simples. E o Hack Vendor Machines é o que é mais parecido aqui com as soluções que foram feitas aqui nesse trabalho. Ele define um lugar de início e de fim, e eu tenho que chegar apenas girando as peças, chegar nesse início, nessa peça final aí. Só que aqui tem mais tipos de peças, né? Peças que não podem mexer, e enfim. Então, o objetivo deste trabalho é comparar 4 métodos que solucionam uma fase do jogo Pac-Mania, de forma que, dada uma fase com peças posicionadas de forma aleatória, os métodos retornam um caminho válido entre 2 tubulações de início e fim.
Basicamente isso. Então, antes de chegarmos nas soluções, a gente primeiro precisa definir qual é o problema, né? Então, aqui a gente define a jogabilidade do nosso jogo. A definição de regras, então, o jogo será uma matriz de peças, tubulações, e os tipos de peças do jogo serão 3 tipos, que é uma peça de início e fim, são essas as peças que a gente vai ter que conectar, uma peça reta e uma peça em formato de L. E é essa visualização aí. As peças elas vão poder ser rotacionadas, né? Podem, menos a peça B não vai poder ser rotacionada pelo jogador, né? Mas no mapa ela pode aparecer nessas 3 posições, nas 4 posições, 1, 2, 3 e 4. Todas as peças têm as posições 1, 2, 3 e 4. E ó, rotações da peça L, todas. E as rotações elas são feitas de maneira de 90 e 90 graus, né? Então, e no caso das peças tipo B e R, a rotação de 0 graus, de 180 graus são iguais, e a de 90 e 270 também são iguais, né? Como é possível ver aqui. Então, isso vai ser importante para entender as soluções que foram desenhadas. Então, de maneira simples, é dada uma fase de peça inicial, ou dada uma fase inicial aqui, com as peças de forma aleatória, o objetivo é criar um caminho entre 2 peças de início e fim, né? E é basicamente isso. Então, dos 4 métodos, 2 métodos são baseados em grafos. Então, o método 1 é baseado na busca em profundidade, que vão ser explicados mais à frente, e o método 2 na busca em largura. Os próximos métodos que resolvem esse jogo são domínios de planejamento, né? AI Planning, né? Então, o método 1 é um domínio que não considera a quantidade de rotações das peças, e o segundo método considera a quantidade de rotações das peças. Vocês vão entender mais à frente o que isso significa. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai aqui dar uma passada nos métodos baseados em grafos. Então, antes de tudo, né, o que é um grafo, né? Grafo, de maneira simples, é um conjunto de vértices que podem ou não se conectar a outros vértices. A conexão entre vértices é chamada de arestas. Então, basicamente, é um conjunto de vértices, ou nós, comumente chamados. E no caso do jogo, os nós e arestas, nós serão justamente as peças, né? Que a representação para esses 2 métodos é dado nesse formato de string aqui, então, 2 caracteres representam uma peça. Então, o L1 representa a peça L na rotação 1. Então, o R2 é a peça R na rotação 2, e assim por diante. E aí ele forma uma matriz com todas essas peças. E isso representa isso. Então, visualmente, né? Legal. Então, isso aqui vai servir para as 2 soluções baseadas em grafos. Então, as arestas, né, entre os nós, justamente as adjacências entre eles. Então, o R1, ele pode ou não se conectar com o L2, ou quem está nas laterais e em cima e embaixo, né? Então, essas são as arestas desse grafo. Então, o método 1, busca em profundidade. Vou explicar de maneira bem simples aqui. Para realizar a busca em profundidade, o que é a busca em profundidade, primeiro, né? É um algoritmo para percorrer estrutura de dados em grafos. E ele explora o máximo de pontos ou nós possíveis ao longo de todas as arestas encontradas antes de retroceder. E um ponto importante da busca em profundidade é que se ele utiliza a lógica de pilha, LIFO, last in, first out. De forma simples, empilhar as informações, né? Então, colocar uma em cima da outra, depois em cima, e aí na hora de remover as informações, a primeira que sai, né? Tipo, só pensar numa lógica de pratos, né? O primeiro prato que você vai pegar é o último que você colocou na pilha. E legal.
E essa busca em profundidade também pode ser feita de forma recursiva. E uma demonstração dele que está nessa imagem aqui. Então, ele percorre primeiro todas as arestas da primeira aresta do 1, depois todas as arestas do segundo aresta do 1, e depois a terceira. O algoritmo de resolução em busca de profundidade procura os caminhos entre duas peças de início e fim de forma recursiva. Ao encontrar um caminho de qualquer característica, ele é retornado para essa função. O que isso significa? Que não necessariamente será o maior ou o menor caminho, apenas um caminho válido. Então, dado uma fase aqui, isso foi já ele que resolveu, então ele pegou essa fase aqui e deu esta solução. Então, é possível ver essa solução, muito provavelmente não é o menor caminho, que ele faz muitas idas e voltas. E também não é possível afirmar que é o maior caminho também. Ok. Opa. Método 2. Busca em largura. Para os conceitos de busca em largura, é um pouco diferente da busca em profundidade. Também é um algoritmo de percorrer estruturas de dados em grafos e explora os nós utilizando a lógica de fila, como se fosse fila de mercado. Ou seja, quem chegou primeiro na fila é o primeiro que sai dela, né? First in, first out. E aí, por resultado disso, ele gera algo parecido com essa animação aqui. Então, ele primeiro passa pelos mais próximos, depois os próximos dos mais próximos. Então, a partir do level 1, ele tem que passar por todos do level 2 primeiro, depois dos level 2, aí sim ele vai para os level 3 e assim por diante, se esse gráfico fosse maior. E, de acordo com a literatura, eles afirmam que esse algoritmo é melhor para encontrar o menor caminho entre dois nós, né? No caso, duas peças aqui. Então, nesse caso aqui, procura um caminho colocando uma fila. Então, como é que é feita a resolução, né? Esse algoritmo procura por caminhos, colocando as próximas peças em uma fila e iterando nessa fila. O algoritmo, ele para, né, de ser feito ao encontrar um caminho ou ao passar por todas as peças, se não tiver mais peça para ir. Se encontrar um caminho, ele faz o backtracking, procurando a rota de menor caminho, ou seja, de menor número de peças até a primeira. Então, a mesma fase que a solução de busca em profundidade encontrou lá, esse aqui encontrou essa solução aqui, que realmente é o menor caminho entre as duas peças, é a diagonal, né? Então, beleza. Métodos baseados em AI Planning. Então, primeiramente, o que é AI Planning, né? Que a gente chama de planejamento aqui. É um campo da inteligência artificial que explora o processo de uso de técnicas autônomas para resolver problemas de planejamento e programação. Eita, já está 2 minutos. Então, basicamente, a gente pode dar um estado inicial para ela e ela vai realizar ações nesse estado inicial e vai te retornar um estado desejado. Então, para ter o AI Planning, eu preciso ter um estado inicial do mundo que eu tenha e eu quero, meu objetivo é esse. E aí, o que um planejador vai fazer é realizar um conjunto de ações nesse estado inicial para encontrar o estado final. Para isso, tem essa linguagem, PDDL, é uma das possíveis formas de definir um problema de planejamento. E no PDDL, são definidos em 2 arquivos. O arquivo de domínio, define aspectos universais, tipos de objetos. Então, o que são aspectos universais? Quais são os tipos de objetos no mundo? Predicados, que são coisas que podem ser verdadeiras ou falsas. E ações possíveis, que alteram os predicados. Arquivo problema. Quais objetos existem, quais estados dos objetos e o objetivo final, qual é o estado desejado. Para encontrar soluções a partir da definição deste arquivo, é preciso um planejador, né, que nem eu falei antes. Esses arquivos só definem o problema e aí quem resolve mesmo é um planejador. Tá, o PDDL para o Pipemania, para ficar claro aqui, o que vai ser o arquivo domínio? Ele define basicamente as regras do jogo
os tipos de peça, como encaixar as peças no mapa, como navegar pelo mapa. E o arquivo problema, ele define uma fase específica. Define o conjunto de peças da fase, define a localização delas no mapa, define a peça inicial e a peça final para o caminho. E Madagascar. O Madagascar é o planejador que a gente utilizou para solucionar os nossos PDDLs aqui da solução que a gente fez, né? Então, um sistema, Madagascar é um sistema de planejamento ou planner, né? Que nem foi falado antes, que soluciona um problema definido em PDDL. Ele é construído sob solucionadores SAT. O que é SAT, né? SAT é basicamente um problema de satisfabilidade NP completo de fórmulas de lógica proposicional clássica. Ele cria basicamente fórmulas lógicas e ele itera entre as possíveis estados nessa fórmula lógica. Implementa codificações eficientes baseadas em busca paralelizada, intercalada, algoritmos invariáveis, heurísticas SAT especializadas para o planejamento, estrutura de dados que suportam a solução SAT paralelizada. Basicamente. Madagascar possui 3 configurações básicas que serão importantes nesse projeto, que é um M, que ele utiliza a heurística VSIDS padrão dos SATs, né? Executa os normalizadores SATs em taxas variadas, de acordo com a geometria estratégica B. Essa estratégica B é uma coisa específica definida nos textos de literatura que eu li, mas é basicamente uma estratégia que avalia de forma intercalada o número limitado de fórmulas. Limita a pesquisa para planejar comprimentos intercalados de 5i para inteiros i maior que 1, maior ou igual a 1. Beleza. Essa é a configuração M do Madagascar. A configuração MP ela é igual a M, exceto que substitui o VS e DS pela heurística baseada em calhamento reverso. E o MPC ela é igual a MP, mas substitui comprimentos do horizonte 5i pelos comprimentos de horizonte 5 raiz de 2i. Então agora vamos explicar os métodos 3 e 4. Agora que a gente sabe o que é plano. Métodos 3 e 4 serão explicados juntos por serem muito semelhantes. Os arquivos de domínio e problemas serão explicados separadamente. Arquivos de domínio. Aqui, então, isso aqui é como a gente define, basicamente, um arquivo de domínio. Então, eu já vou explicar o PDDL, explicando como é que está a minha solução. Então, ó, a primeira coisa que se define no arquivo de domínio é o nome do domínio. Então, domain Pipemania, mas poderia ser qualquer outro nome. Tem os requirements. Então, esse requirements ele é como se fosse um imports em uma linguagem de programação. Então, o que ele faz, basicamente, permite o uso de novas sintaxes, né, que possa ser feito dentro do seu planejamento. Então, strips, ele basicamente torna possível tornar predicados verdadeiros ou falsos em uma ação, né? Então, ele é importante para os effects de uma ação, os efeitos, né? O typing ele apenas possibilita a definir os types aqui, pode ser visto aqui. E o conditional effects, uma ação, ele permite que uma ação possa ter mais de um efeito, dependendo dos predicados atuais, né? Eu vou explicar isso mais na frente. Predicados, deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Então, os predicados basicamente todos os estados possíveis do problema. E aí, on-piece, que eu defini aqui, basicamente simboliza em que peça o planejador está. From left, from right, from top, from bottom. É de onde está vindo a partir dessa peça, que é importante saber isso para resolver o problema dessa forma, né? O use de só significa que a peça está sendo ou não utilizada. Left, right, top, bottom são as peças adjacentes, ou seja, quem está na esquerda, quem está na direita, quem está em cima e quem está embaixo da peça, né? Então, por isso que ele recebe dois parâmetros P e o L, que é o left, né? Enfim. E os types B, R e L são os tipos da peça. E aí,
Para as peças B e R, elas podem estar na vertical ou na horizontal, e o L tem as posições dos exercícios quadros, porque todas elas são diferentes, né? Como a gente viu anteriormente. Além disso, o arquivo de domínio ele define as ações que podem ser feitas, né? Então, uma delas é a GoWrite. Vamos explicar ela direitinho, porque as outras são bem parecidas. Então, recebe como parâmetros a peça atual e a próxima peça, e as condições para essa ação acontecer, para ir para a direita, né? Precisa estar na primeira peça, a peça next tem que estar na direita, né? Da primeira peça, e a peça next, né? Essa aqui, não pode estar sendo utilizada. Então, além disso, para ele ir para esquerda, para a direita, ele tem que estar vindo da direita, ou ele é uma peça do tipo R, né? E está vindo da esquerda, na horizontal, né? Desse formato aqui. Ou ele é uma peça do tipo L. E está nesse formato aqui, então na posição 2, estando vindo ou de cima ou de baixo, para que ele consiga ir para a direita, ou ele é uma peça do tipo P na horizontal. E os efeitos dessa peça é basicamente ir para a próxima peça. Então, no caso, ele não está mais na peça atual, ele está na próxima peça. A próxima peça está sendo utilizada e está vindo da esquerda, né? Considerando ela mesma. E as outras ações semelhantes a essas são go left, go up, go down, né? Então, é basicamente andar pelo mapa. Tem as rotações aqui, mas eu vou explicar bem rápido, senão não dá tempo de mostrar os resultados. Ixi, já acabou meu tempo. Então, tem... não. Então, um domínio considera as rotações, né? Que nem o domínio anterior, e o outro não. E aí tem uma ação de rotacionar, que é apenas para o domínio que considera rotações, que ele tem vários efeitos, dependendo de qual peça que eu estou falando. Vou passar aqui. Arquivo problema. Então, o arquivo problema define uma fase específica, né? Então, ele define os objetos da peça e inicializa definindo quais são os estados da peça. E define o goal, né? O objetivo é encontrar essa peça tal from left to from right, porque a peça de início e final não pode ser movida pelo usuário. A resposta do Madagascar para esse problema vem nesse formato aqui. Então, vem steps e aí vem go left. Então, se você seguir esses steps da risca, você vai encontrar a solução. Lá, um caminho entre duas peças. Beleza. Comparações. As comparações foram feitas... Então, os resultados aqui, né? Foram feitos a partir de 3 métricas: o tamanho do caminho encontrado, o tempo e a quantidade de memória utilizada. Foram feitas 4 tabelas de comparações. Vou passar mais rápido aqui. Então, teve uma... então, a tabela de comparação das configurações do Madagascar com o domínio de 100 rotação. Então, isso aqui não significa nada, né? Mas aqui a gente pode ver que 10 das 39 levels encontraram caminhos diferentes, o que era inesperado para a gente, né? Porque, a princípio, um planejador encontraria sempre o melhor caminho. Então, variações do M encontrou esse caminho, e o MP e o MPC encontraram tamanho 24 aqui, ó. E aí, isso no caso da fase 8, que está aqui, né? Então, é numerado aqui. Então, essa aqui é a fase 8, então o M encontrou esse caminho e o MP e o MPC encontraram o outro caminho. Fase 39, a variação M encontrou um caminho e o MP e o MPC... Aí, esse primeiro caso, o M foi melhor do que o MP e o MPC, encontrou um caminho menor, mas nesse caso encontrou um caminho maior. Então, tamanho 20, e o MP e o MPC encontrou um tamanho 18. E outra, o M e o MP encontraram caminhos iguais nesse, mas o MPC encontrou um caminho diferente. Então, é bem variado aqui os resultados. E no caso do domínio com rotação, teve mais diferenças, então foram 18 diferenças de caminho. O tempo foram maiores do que as que não consideram rotação, o domínio que não considera rotação. Então, uma fase de 22 de exemplo aqui.
todas as soluções, todas as variações do Madagascar encontraram um tamanho diferente. Então, o M encontrou esse caminho, o MPC encontrou um caminho um pouco diferente e o MPC encontrou um outro caminho. E esse aqui são todas as soluções. O DFS é a busca em profundidade, o BFS é a busca em largura, o MP é o Madagascar, né? A gente colocou ele para representar o Madagascar. Então, aqui é possível ver que o DFS encontrou caminhos maiores na grande maioria das soluções, né? Então, isso é uma coisa a se constar. E o BFS, a grande maioria teve caminhos semelhantes, mas alguns mudaram, né? Como a gente viu antes, eles podem ter variações na resposta ali, não necessariamente sendo os melhores. Então, ó, um exemplo aqui da fase 19, o DFS encontrou um caminho de 77 peças, e o BFS encontrou um caminho de 21, e o MP encontrou um caminho de 25, todos resultados diferentes. Comparações. Esse gráfico mostra que é um gráfico que compara os domínios de rotação, com rotação e sem rotação. Então, um lado aqui é o com rotação e aqui embaixo é sem rotação. É possível visualizar que isso aqui é em segundos, tá? Então, é possível visualizar que o domínio sem rotação, ele é mais rápido de resolver do que o com rotação. Tanto que, para essas fases aqui, no domínio com rotação, eles resolveram em quase 20 segundos, mas o sem rotação resolveu em quase 10 segundos. Aqui, em quase 40, mas o sem rotação quase em 20. Então, isso se mantém para todas as fases. Mas, então, por que existem as diferenças entre o MP, o MP e o MPC? Um motivo encontrado foi o tamanho da intercalação do horizonte na pesquisa por estados. Então, o padrão é S5i, né, no M e o MP, e 5 é 2 raiz de 2i para o MPC. Quando colocamos o S igual a 1, o resultado sempre bate com o BFS. A gente colocou a tabela aí. E trabalhos futuros, fazer mais configurações, mais comparações entre essas configurações, né? Realizar gráficos de uso de memória versus tamanho da fase, para visualizar o aumento de processamento de acordo com o tamanho da fase. Utilizar outros planners para resolver os domínios criados, e Bocop é outro planejador. Criar domínios mais enxutos para melhorar o tempo de execução e uso de memória. Criar novas regras de jogo. Criar mais tipos de peças. Obrigar a passagem por uma ou mais peças no meio do caminho. E é isso. Passei um pouco do tempo, desculpa, gente.